Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Modelando a História do canal Flashpoint por dentro do hobby. Hoje vamos mergulhar na fascinante história de um dos caças mais icônicos da Segunda Guerra Mundial, o Supermarine Spitfire. Talvez nenhuma outra aeronave tenha atingido tanta fama como o Spitfire, geralmente considerado como um dos melhores caças da Segunda Guerra Mundial, beneficiando de constantes melhorias e aperfeiçoamentos durante todo o seu período de produção. Esteve sempre um passo à frente dos adversários mais diretos, mantendo-se ao serviço da RAF durante toda a Segunda Guerra Mundial e posteriormente até os anos 50 do século passado. Este avião não só desempenhou um papel crucial nas batalhas aéreas, como também se tornou um símbolo de resistência e inovação tecnológica. Prepare-se para, em um pouco mais de 20 minutos, descobrir como o Spitfire surgiu, suas principais características e as incríveis histórias dos pilotos que voaram com essa máquina lendária. Esse vídeo é um oferecimento da Decalques Brasil. Você é fã de plastimodelismo? Então não pode perder a Decalques Brasil, a loja virtual com maior estoque e variedade de kits e extras de plastimodelismo do Brasil. E tem mais! Durante todo o mês de agosto de 2024, quem comprar kits ou produtos da Italeri na Decalques Brasil concorre a um desses kits gratuitamente. Só haverá um vencedor ou uma vencedora, então não perca tempo. Para saber mais e garantir o seu, visite o site da Decalques Brasil ou entre em contato pelo WhatsApp 19 98833 3733. Vai ficar de fora dessa? A origem do Spitfire remonta a um conjunto de hidroaviões criados por Reginald J. Mitchell para a Supermarine Aviation Works durante a segunda metade da década de 1920. Que culminaram no Supermarine S-6B, vencedor do último troféu Schneider, a prova de velocidade para hidroaviões realizada em setembro de 1931. Em 1931, para atender a especificação F7/30 do Ministério do Ar britânico, para um caça moderno capaz de atingir 400 km por hora, armado com 4 metralhadoras, é apresentado o Supermarine tipo 224. Desenhado por Mitchell e que incorporava muitos dos desenvolvimentos técnicos e de aerodinâmica de voo testados no S-6B. Era um monoplano de aspecto robusto, com cabine aberta, asas de gaivotas volumosas, com um grande trem de pouso de aterragem fixo e motorizado por um Rolls-Royce Goshawk que movimentava uma hélice de madeira de 2 pás. O protótipo fez o primeiro voo apenas em fevereiro de 1934, devido a atrasos no fornecimento do motor. No entanto, se mostrou com um fraco desempenho e o Ministério do Ar optou por adquirir o biplano Gloster Gladiator. Por essa altura, já a equipe de Mitchell, na Supermarine, trabalhava em um projeto de concepção completamente nova. Em novembro de 1934, Mitchell, com apoio do proprietário da Supermarine, a Vickers Armstrong, voltou a submeter o melhorado tipo 300 ao Ministério do Ar, que em 1º de dezembro emitiu o contrato AM 361140/34 para a construção do protótipo. Em 3 de janeiro do ano seguinte, emitiu a especificação F10/35 para a nova aeronave. A especificação seria alterada em abril na sequência de uma recomendação do comandante do esquadrão Ralph Sorley, aumentando o armamento de 2 metralhadoras Vickers de 7.7 mm para 4 Browning de 7.7 mm em cada asa. Finalmente, a 5 de março de 1936, o protótipo K-5054 decolou para seu primeiro voo a partir do aeródromo de Eastleigh, pilotado pelo Joseph Mudd Summers, piloto de teste-chefe da Vickers, que no final do voo teria dito: "Não mudem nada", confirmando que a performance da aeronave tinha ultrapassado as melhores expectativas. Por essa altura, a aeronave receberia pela primeira vez o nome pelo qual ficou conhecido, Spitfire, que em 28 de julho de 1936 seria oficialmente aprovado no conselho nomeado pela Vickers, após a oposição de Mitchell. O novo protótipo tipo 300 foi submetido ao Ministério do Ar em julho de 1934, mas não foi aceito e por isso voltou a ser submetido a uma série de mudanças que incluíram a incorporação de um cockpit fechado, sistema de oxigênio para o piloto, asas maiores e mais finas, trem de pouso retrátil e o recém-desenvolvido motor Rolls-Royce PV-12 de 12 cilindros em V, desenvolvido a partir do motor do S-6B.
mais tarde designado por Merlin. Por uma coincidência, o primeiro motor do protótipo do Spitfire era também um protótipo, o Rolls-Royce Merlin C, de 990 cavalos, com 6 tubos de escape com encaixe de cada lado, uma entrada de ar para o carburador por baixo e ao centro, menor e mais plana que as das futuras versões de produção, que moventava uma hélice de maneira laminada de 2 pás e passo fixo Watts. Talvez não exista na história da Segunda Guerra Mundial um casamento tão famoso, uma verdadeira simbiose indissolúvel entre o Spitfire e o motor Merlin, que só seria quebrada muito lá na frente. Somente seu maior oponente Bf-109 com seu motor Daimler-Benz possui a mesma característica e a mesma história de parceria entre aeronave e motor. A fuselagem do Spitfire era aerodinâmica e complexa, com uma construção semi-monocoque de duralumínio. No design monocoque puro, a carga é suportada inteiramente pela pele externa do veículo. Já na construção semi-monocoque, a carga é distribuída entre a pele e a estrutura interna de reforço composta por uma série de longarinas, anteparos e reforços transversais. Em combinação, proporciona uma estrutura leve, mas muito resistente, capaz de suportar as diversas cargas e tensões encontradas durante o voo. A fuselagem era caracterizada por um grande número de curvas definidas a partir de um esqueleto de 19 cavernas, unidas por uma combinação de 4 longarinas principais e de 14 longarinas longitudinais, e um revestimento em folha de liga de alumínio resistente à corrosão da Alcade. A asa baixa era fina e tinha uma forma semi-elíptica, cuja configuração havia sido decidida por Mitchell, para resolver 2 exigências conflitantes. Por um lado, a asa tinha que ser fina para produzir o mínimo de arrasto. Por outro lado, teria que abrigar o trem de pouso de aterragem retrátil, o armamento e respectivas munições. E por falar nessas famosas asas, junto com o F-4 Corsair com suas asas de gaivota, as asas do Spitfire, de inconfundível forma semi-elíptica, é reconhecida até por quem não é tão ligado no assunto. O formato das asas do Supermarine Spitfire foi escolhido por várias razões técnicas e aerodinâmicas. Eficiência aerodinâmica. As asas semi-elípticas produzem uma distribuição de sustentação próxima do ideal teórico, a forma elíptica, e que minimiza o arrasto. Isso resultava em melhor desempenho aerodinâmico, especialmente em termos de manobrabilidade e eficiência de voo. Redução de arrasto. Esse formato ajuda a reduzir o arrasto aerodinâmico, permitindo que o Spitfire mantivesse altas velocidades e eficiência em voo, contribui para uma maior velocidade máxima e melhor economia de combustível. Estabilidade e manobrabilidade. As asas com formato semi-elíptico proporcionam um equilíbrio entre estabilidade e manobrabilidade. O Spitfire era conhecido por sua excepcional capacidade de manobra, essencial em combates aéreos. Um dos aspectos inovadores da estrutura da asa era sua longarina constituída por 5 tubos quadrados, que se encaixavam uns nos outros ao longo da extensão da asa, sendo cortados progressivamente por lâminas, para criar uma longarina principal, leve, mas muito forte. A ponta das asas eram removíveis, ligados à asa por 2 pontos de fixação que posteriormente permitiria facilmente aumentar sua extensão quando o Spitfire assumiu o papel de caça de alta altitude, Mark IV, Mark VI, Mark VII e Mark VIII, ou reduzi-la nos caças especialmente vocacionados para o combate a baixa altitude, com ponta das asas cortadas, Mark XII e Mark XIV. Os profundores tinham também essas superfícies com formas elípticas, obtendo também excelente aerodinâmica. Hoje trago uma dica imperdível para vocês que são apaixonados por história e aviação. O livro Arma Zero, do escritor e plastimodelista Christian Schock. Nesse livro você vai conhecer a fascinante história do caça A6M0, uma verdadeira lenda das Forças Armadas japonesas durante a Segunda Guerra Mundial. Christian mergulha fundo nos detalhes desse avião que se tornou um símbolo de agilidade e inovação nos céus, revelando não apenas suas características técnicas, mas também as histórias dos homens que o pilotaram. Se você quer entender melhor a importância do A6M0 e vivenciar essa época incrível da aviação, não deixe de ler. Garanta já seu exemplar através do link fixado na descrição desse vídeo e embarque nessa jornada pelos céus da Segunda Guerra. E de quebra, ajuda no crescimento do canal Plastic Point. O protótipo 5054 foi equipado com uma nova hélice.
e levantou voo pela segunda vez em 10 de março de 1936, durante o qual o trem de aterragem foi recolhido pela primeira vez. Os voos de teste prosseguiram, durante os quais a aeronave atingiu a velocidade de 528 km por hora, mais rápido que seu contemporâneo Hawker Hurricane. Mais tarde, nas mãos do piloto Edward Jones da RAF, atingiria 557 km por hora com uma nova hélice. O relatório preliminar apresentado por Edward Jones foi altamente positivo, referindo-se apenas à necessidade de equipar a aeronave com indicador de posição do trem de aterragem, e por isso, antes de qualquer relatório formal fosse emitido pelas entidades competentes, em 3 de junho de 1936, o Ministério do Ar fez a primeira encomenda de 310 Spitfire. Em 1936, a Supermarine empregava 500 pessoas, já envolvidas nas construções de encomendas de outras aeronaves, nomeadamente o Aurus e o Stranger, e por isso a construção do Spitfire teria que ser subcontratada a outros construtores, apesar da relutância da Vickers Armstrong. Isso, aliado à complexidade da construção da aeronave e seus componentes, provocou um grande atraso nas primeiras entregas. Consequentemente, a RAF só recebeu os primeiros Spitfire para o 19º Esquadrão em agosto de 1938. Tal atraso quase levaria o Ministério do Ar a sugerir o abandono do programa. Já imaginou? Porém, a Supermarine e a Vickers acabariam por se convencer que os problemas de produção seriam rapidamente resolvidos. Em 1938 foi colocada uma nova encomenda de 1.000 Spitfire, que seriam construídos na fábrica da Morris Motors Limited, e outras fábricas, que atingiriam em 1939 um total de 2.160 aeronaves, uma das maiores encomendas da história da RAF. Ao longo dos anos que durou a produção, atravessando todo o período da Segunda Guerra Mundial, inúmeras melhorias seriam introduzidas no Spitfire, fruto da experiência operacional e do desenvolvimento tecnológico intenso motivado pela guerra. O Spitfire Mark I, o primeiro modelo de produção, estava inicialmente equipado com um motor de 1.030 cavalos Merlin Mark II e uma hélice de passo fixo com 2 pás de madeira, que a partir da 78ª aeronave produzida, a hélice seria substituída por uma de Havilland metálica, com 3 pás e passo ajustável em 3 posições. A partir da 175ª aeronave, o motor passou a ser o Merlin Mark III, com eixo de hélice universal para hélices da de Havilland ou Rotoll. Também o canopy liso e reto dos modelos iniciais foi, a pedido dos pilotos, substituído por um canopy abaulado, inovadora para a época, designada por Malcolm Hood, que melhorava grandemente o campo de visão do piloto. No início da Segunda Guerra Mundial, estavam a pressionar os 9 esquadrões de Spitfire, ao serviço da Fighter Command da RAF, mas no início da Batalha da Inglaterra, esse número tinha aumentado para 19 esquadrões. Em finais do ano, com um mecanismo de liberação automática e rápida do piloto, projetado pela Martin Baker, com a qual se pretendia melhorar a possibilidade de sobrevivência do piloto caso a aeronave fosse atingida. Também em finais de 1940 foi decidido substituir o revestimento de tecido das superfícies de controle por um revestimento de liga leve. Essa modificação, tal como as anteriores, foram inseridas nas aeronaves em produção e retroativamente nas aeronaves já em serviço. Uma das mais importantes modificações do Spitfire foi ao nível do armamento. Inicialmente equipado com 8 metralhadoras Browning de 7,7 mm em dezembro de 1938, Joseph Smith projetou a instalação de um canhão hispano de 20 mm em cada asa, colocando uma pequena bolha na superfície superior da asa para cobrir o tambor de 60 munições do canhão montado no lado interno da asa. Inicialmente, cerca de 30 Spitfire Mk1 foram convertidos para esse novo armamento, 2 canhões e 6 metralhadoras, sendo conhecidos por Mark IB, enquanto os que permaneceram com o equipamento original seriam designados Mark IA. A instalação do armamento no Spitfire era limitada pela estrutura fina das asas, e por isso também essas tiveram diferentes configurações. A estrutura original, tipo A, manteve-se inalterada no tipo B, quando foi adaptada para receber o canhão hispano de 20 mm. Porém, quando se pretendeu o aumento do armamento para 2 canhões por asa, foi necessário uma asa estruturalmente diferente, a chamada asa universal tipo C, que foi estruturalmente modificada para reduzir o trabalho e o tempo de produção e permitir as opções de armamento anteriores
ou uma combinação ainda mais pesada de 4 canhões hispano de 20 mm, com capacidade de 120 munições por canhão. Em finais de 1944 foi introduzida a asa tipo E, estruturalmente idêntica à tipo C, diferindo no posicionamento das armas, que permitiria o reduzido tamanho da bolha que cobria o tambor das munições do canhão. O Supermarine Spitfire teve várias versões ao longo da Segunda Guerra Mundial, cada uma com melhorias e adaptações para diferentes funções e ambientes de combate. Vamos falar nesse vídeo sobre algumas das principais versões empregadas durante o conflito. Se quiser um vídeo específico falando dos detalhes de cada uma das versões, deixe seu comentário. Spitfire Mk1, primeira versão operacional, foi crucial durante a Batalha da Grã-Bretanha. Motor Rolls-Royce Merlin 2 ou 3. Armamento: 8 metralhadores Browning .303. Spitfire Mk5, versão mais produzida, uma das variantes mais amplamente utilizadas com várias subversões, Mk5A, 5B e 5C. Motor Rolls-Royce Merlin 45. Armamento: podia ser equipado com 8 metralhadoras Browning .303 ou uma combinação de canhões de 20 mm hispano e metralhadoras 303. Spitfire Mk9, resposta ao FW-190, desenvolvido rapidamente para contrabalançar a superioridade do caça alemão. Motor Rolls-Royce Merlin 61, 2 canhões de 20 mm hispano e 4 metralhadoras Browning .303. Desempenho: melhorou a altitude de combate e a velocidade. Spitfire Mk8, versão tropicalizada, projetada para operações em climas mais quentes e adversos. Motor Rolls-Royce Merlin 66. Armamento: similar ao Mk9 com variações de configuração, usado amplamente no Teatro do Pacífico e no Norte da África. Spitfire 14. Motor Griffon, primeiro a ser equipado com motor Rolls-Royce Griffon, proporcionando desempenho significativamente melhor. Armamento: 2 canhões de 20 mm e 4 metralhadoras .50. Desempenho: maior velocidade e capacidade de combate a alta altitude. Spitfire Mk16, versão Merlin americano, utilizava os motores fabricados nos Estados Unidos. Motor Packard Merlin 266, armamento: 2 canhões de 20 mm e 2 metralhadoras .50, principalmente usado como caça-bombardeiro. O Supermarine Spitfire é um dos caças mais icônicos da Segunda Guerra Mundial, celebrado por seu desempenho excepcional e papel crucial em várias batalhas. Vamos conhecer alguns dos principais feitos e aspectos do Spitfire em combate. Batalha da Grã-Bretanha, 1940. Defesa aérea. O Spitfire, juntamente com Hawker Hurricane, foi fundamental na defesa da Grã-Bretanha contra a Luftwaffe. Superioridade aérea. Embora o Hurricane fosse responsável pela maioria das vitórias, o Spitfire enfrentava os caças alemães mais avançados, como o Messerschmitt Bf-109, seu maior rival. Moral e propaganda. O Spitfire tornou-se um símbolo de resistência britânica, elevando o moral tanto dos pilotos quanto do público. Operações no norte da África. Adaptação ao clima. O Spitfire MK5 e suas variantes tropicais foram usados extensivamente nas duras condições do norte da África. Apoio ao 8º Exército. Os Spitfires forneceram superioridade aérea e apoio tático vital ao 8º Exército Britânico, contribuindo para vitórias como a Batalha de El Alamein. Campanha do Mediterrâneo, Ilha de Malta. O Spitfire desempenhou um papel crucial na defesa da ilha, um ponto estratégico no Mediterrâneo. A capacidade do Spitfire de operar em longas distâncias e em condições adversas foi vital para a resistência e eventual vitória aliada na região. Frente Ocidental. Invasão da Normandia. Durante o dia D e subsequente em campanha na Europa Ocidental, os Spitfires forneceram cobertura aérea essencial, proteção para bombardeiros e apoio aéreo próximo às tropas terrestres. Combate ao V1. Os Spitfires, especialmente as versões mais rápidas Mk14, foram usados para interceptar bombas V1 lançadas pelos alemães contra Londres. Frente do Pacífico, campanha da Birmânia. O Spitfire Mk8 foi usado no Teatro do Pacífico, provando-se eficaz contra aeronaves japonesas em combate sobre a Birmânia e outras áreas da região.
O legado do Supermarine Spitfire após a Segunda Guerra Mundial é vasto e significativo, refletindo-se em várias áreas, desde a aviação militar até a cultura popular. Aqui vão alguns dos principais aspectos desse legado. Conflitos pós-guerra. O Spitfire continua a ser usado em conflitos após a Segunda Guerra Mundial, incluindo a Guerra da Independência da Índia e o conflito árabe-israelense de 1948. Forças Aéreas Internacionais. Muitos países continuaram a operar Spitfire e suas forças aéreas, como a Bélgica, França, Holanda, Paquistão, entre outros. O Spitfire foi um símbolo do prestígio da capacidade aérea avançada. Aviação civil e esportiva. Restaurados e preservados, muitos Spitfires foram restaurados e mantidos em condição de voo, participando de shows aéreos e exibições históricas. Pilotos e entusiastas. O Spitfire continua a ser um ícone entre pilotos e entusiastas da aviação. Pilotos modernos frequentemente treinam em Spitfires restaurados para experimentar a sensação de voar um dos caças mais famosos da história, além de ser um dos aviões mais queridos e montados pelos plastimodelistas. Símbolo de liberdade e resistência. O Spitfire permanece um poderoso símbolo da resistência e liberdade. Anualmente, eventos e comemorações marcam a importância histórica do Spitfire e dos pilotos que voaram essas aeronaves, mantendo vivo o legado das futuras gerações. O Spitfire passou por constantes melhorias ao longo da guerra, com motores mais potentes, armamentos mais eficazes e inovações tecnológicas, como as asas elípticas, que proporcionavam excelente manobrabilidade. Atuando desde a superioridade aérea até missões de reconhecimento, hidroavião e caça-bombardeiro, o Spitfire mostrou uma incrível versatilidade no campo de batalha. O Spitfire é lembrado não apenas por suas contribuições táticas, mas também pelo seu design elegante e desempenho superior. Tornou-se um símbolo duradouro da inovação e resistência britânica durante a guerra. Pilotos como Douglas Bader Johnny Johnson e muitos outros alcançaram grande sucesso em combate no Spitfire, acumulando numerosas vitórias aéreas. O Spitfire não apenas ajudou a mudar o curso de muitas batalhas durante a Segunda Guerra Mundial, mas também deixou um legado duradouro na aviação militar, sendo ele celebrado como um dos melhores caças de todos os tempos. Então, pessoal, gostou da história do Spitfire? Espero que sim. E se você gostou, deixa seu like, compartilha com quem você achar interessante esse vídeo, com alguém que vá se interessar por essa história. Se puder, se inscreva no canal, porque outras produções vão vir por aí, ok? Agradeço muito por você ter assistido esse nosso vídeo e espero te encontrar brevemente. Até lá e até a próxima.